Mas vamos saber como é que foi ontem, como é que foram ontem as redes sociais. A Bandeirantes mais uma vez deu um show, a nossa sala digital, que já foi aprovada em outros debates, voltou a acontecer. E aí tá com a gente aqui a Ticiane Almeida, que é head de tecnologia da Vibra, que é o braço digital aqui da Band, que comandou as reações e tal, de um lado e de outro, durante o debate. Né, Ticiane? Bom dia para você, obrigado por atender mais uma vez o nosso convite aqui. Bom dia, Agostinho, é um prazer falar com você hoje, até porque a gente ontem cumprimos a nossa missão e batemos aí o recorde da maior live jornalística do YouTube Brasil. Então, conseguimos o recorde, tinham 2,4 milhões de usuários, de eleitores, simultaneamente assistindo a nossa live, e aí a gente conseguiu mostrar realmente a força que a gente tem e o potencial desse debate para dar o segmento para os próximos passos, né? Nossa, mas olha, a gente conversou no sábado, né? Foi no sábado aqui no Gente, eu com a Thaís, a Ticiane esteve aqui com a gente também, falando da experiência do debate do primeiro turno, que já tinha sido um sucesso. O debate do primeiro turno, a live tinha dado 1.800.000, é isso? 800 mil, isso. E aí agora a gente superou, e bastante, né? E fomos para 2.400. 2.400.000. Que coisa. E aí você, antes da gente destrinchar como é que foi o debate, eu quero saber os temas que despertaram mais atenção e tal, mas você acha que esse crescimento espantoso se deve a quê? Eu acho que assim, num segundo turno, um contra o outro, isso em si já cria uma atração muito melhor, né? Como espetáculo, digamos assim, televisivo e nas redes sociais também, mas você acha que por que subiu tanto essa procura por essa live, hein, Ticiane? Acho que o eleitor está muito engajado, né? Como você falou, são dois, agora é um confronto direto, né? São só dois candidatos, as pessoas estão querendo ali definir o voto. Muita gente votou em Bolsonaro e Lula já no primeiro turno, mas tem muita gente que estava indeciso, né? Tem gente que votou em branco, nulo, ou nos outros candidatos, né? Principalmente a Tebet e o Ciro. Então, eu acho que o eleitor está querendo agora decidir, tomar a decisão. Na hora do debate, a gente consegue confrontar ideias, porque campanha, a gente só, igual publicidade, né, a gente só conta a parte boa, publicidade, a gente conta ali. Eles têm usado um jogo, né, de tentar denegrir a imagem do outro, para aumentar a rejeição, mas ali no confronto direto é que a gente vê a verdade, né, porque um solta uma palavra, o outro rebate. Então, foi muito interessante ver essa reação do público, e até ver, porque assim, já entrando um pouco nos nossos dados que estavam disponíveis lá na sala digital, a pergunta, uma das perguntas que mais cresceu, por exemplo, é quem é Ortega, porque os candidatos ficavam falando do Ortega e o eleitor, no fundo, não sabe quem é, e aí gostariam de saber. Então, essa foi uma das perguntas mais feitas, né, durante o debate. Então, a gente mostra, assim, que essa reação e esse debate entre os dois, às vezes é insignificante para o eleitor, que nem sabe de quem a gente está falando, e em contrapartida, em alguns momentos, é super importante quando, por exemplo, o Bolsonaro, inclusive o time do Google deve ter ficado super feliz, né? O Bolsonaro chama no último bloco, ele fala, joga aí no Google desmatamento para você ver. E aí, a gente, como estava vendo os dados do Google em real time, né, em tempo real, esses dados subiram desmatamento, e o desmatamento que estava lá na 8ª posição subiu para primeiro interesse, obviamente. Todo mundo foi buscar qual era o desmatamento na Amazônia e de quando tinha sido o maior desmatamento, se foi no governo Lula, se foi no governo Bolsonaro. Então, dá para ver essa reação, foi muito interessante mesmo. O pessoal do Google ficou feliz, né? Ficou feliz. Eu não sei se o pessoal da campanha do Bolsonaro ficou feliz. Eu não sei. Então eu proponho, joga no Google aí, põe desmatamento aí, você agora que tá ouvindo a gente, para ver o que aparece. Eu não sei, realmente não sei. Daqui a pouco eu vou pôr. Não sei. Acho que não estamos tão bem assim na fita nesse momento. Mas tudo bem, mas mostra a força, né? Isso que é importante. A terceira pergunta mais feita pelos eleitores foi: quando foi o maior desmatamento da Amazônia? Vale o desafio aí para quem não fez essa pergunta ainda. É isso aí. Ver o que vai acontecer. É isso aí. Ô, Ticiane, antes da gente falar, particularmente, já começamos a falar, mas eu queria dar um passinho atrás, você explicar para quem não tá afeto a isso, não tá, né, não acompanhou e tal, no primeiro debate, talvez não tenha acompanhado ontem. Aliás, é o seguinte, hein? Hoje tem repeteco, hein? Aqui na Rádio Bandeirantes vai repetir o debate inteirinho, de ponta a ponta, a partir das 3 da tarde até às 5. Então, se você não ouviu, se você ouviu, quer ouvir de novo, enfim,
Às 15h começa de novo aqui a reprise do debate entre Bolsonaro e Lula, entre Lula e Bolsonaro. Mas eu queria que você falasse como é que é o trabalho de vocês, porque é uma parceria com o Google e com o YouTube, né? E aí vocês ficam monitorando as reações do telespectador ou de quem está na internet a partir do que é dito, do que é feito no debate, né, Tiziane? Exatamente. A gente monitorou ontem a reação dos eleitores com 262 termos diferentes sobre o debate. Esses termos nome de candidato, partido ou de interesse, como a gente fala, de tópicos, né? Desmatamento, Amazônia, Covid, remédio, escola, educação, segurança, enfim, vários temas de interesse do eleitor. Então, tudo que as pessoas, qualquer pessoa no Brasil, digitasse naquela caixinha do Google de pesquisas que a gente já conhece, qualquer pessoa que digitasse alguma pergunta, algum tema, algum assunto relacionado a isso, a gente capturava esses dados em tempo real para criar visualizações como essas que a gente comentou aqui, como as que a gente mostrou ontem durante o debate, que a ideia era dar essa voz, assim, mostrar a importância da campanha, ouvir o eleitor na hora de reagir e mostrar o quão é importante também, né, que os telespectadores, os eleitores, não estão mais só ouvindo passivamente, eles estão reagindo a isso, o que mostra, né, um interesse muito maior pela política e pelo nosso país, que as pessoas reagem muito ao que os candidatos falam. Então, isso foi muito legal. Então, a gente ficou monitorando isso ali, tinham mais de 100 visualizações disponíveis, visualização por estado, por região, a nível nacional, e a gente monitorou isso durante o pré-debate. Então, desde semana passada, a gente começou o monitoramento. Durante a live, que aí foi a gente começou a live um pouco antes, mas das 8 às 10, mais ou menos, o debate, a gente fez esse monitoramento e agora está disponível para as pessoas consultarem, tanto a foto, né, final do debate, quanto os dados seguem rolando, porque as pessoas hoje, por exemplo, têm interesse, repercutem, perderam uma parte do debate, não ouviram a hora que o Bolsonaro falou uma coisa, ou o Lula falou outra, e querem voltar atrás, né, ter certeza. Então as pessoas estão indo buscar e a gente está monitorando isso também. Legal. Diga. Desculpa. Imagina. Não, só ia dizer que essa é uma parceria que a gente já fez com o YouTube e Google Brasil em 2018, deu super certo, como você falou no início, trouxemos para o primeiro debate do primeiro turno e trouxemos para o segundo turno e com certeza vão ir para os próximos. Com certeza. Isso veio para ficar. Tem algumas coisas que foram um tiro certeiro, né? Que não tem como abrir mão. Tem que aprimorar, aumentar, sei lá o que pode fazer. Esse formato, por exemplo, dos dois candidatos falando um com o outro, sem praticamente, em alguns blocos, sem a interferência de nenhum mediador. E o candidato, ele controlando o tempo dele, gastando o tempo no que ele acha que é mais relevante, guardando. Isso é sensacional. Tinha alguns debates que ficavam arrastadíssimos e tal, perguntas jogadas que não eram respondidas. Nesse não. Nesse a gente percebe que é um formato que só tem que ser daqui para mais. Não pode voltar, assim como a sala digital. Agora, Tiziane, a gente já queria que só fosse desse formato, né? Foi incrível, assim, que só tivesse esse confronto, foi muito legal mesmo. Foi legal demais. E é lógico que aí o segundo turno ajuda também, né? Que você tem só dois, né? Quando você tem outros, aparecem uns caras meio estranhos e tal, aí complica mesmo. Então o segundo turno é propício também nesse sentido. Agora, Tiziane, na conversa que a gente teve no sábado, antes do debate, portanto, você falou que no primeiro turno surgiram até perguntas que a gente achava já superadas, né? Perguntas óbvias de quem é Bolsonaro, de quem é Lula, qual é a mulher, como chama, né? Quem é a mulher do Bolsonaro, quem é a mulher do Lula, coisas assim que você fala, poxa, já é um pessoal conhecido, né? Não estamos tratando de candidatos novatos. Mudou um pouco isso? Você sentiu que o eleitor, o telespectador, a pessoa que estava acompanhando pela live, estava mais inteirada já de assuntos que são óbvios e estava procurando detalhes mais na minúcia, Tiziane? Com certeza, assim, as pessoas que acompanharam o debate já estavam mais preparadas. A pergunta mais feita, e aí eu acho que não tem certo ou errado a resposta, mas é quem está ganhando o debate. Essa foi a pergunta mais feita no Google ontem. Acho que a expectativa das pessoas, né, de saber se elas pensaram certo, se elas também concordam, não sei, mas elas esperam que alguém dê essa resposta para elas, que é quem está ganhando o debate. A segunda pergunta mais feita foi quem é Ortega, como eu comentei. A terceira pergunta foi sobre o desmatamento na Amazônia.
que a gente já falou aqui. A quarta pergunta, qual o país onde mais morreu gente por Covid? Porque Covid também foi um tema muito explorado, né, no primeiro bloco. Também foi um pico nosso de buscas novamente, voltaram esse tema, né? O Lula trouxe muito para o debate, para questionar o posicionamento do Bolsonaro. E aí, quando foi aplicada a primeira vacina no mundo? Essas foram as 5 perguntas mais importantes. Covid e vacina vieram muito do primeiro bloco, né? E as reações das pessoas subiu muito o interesse de busca. E aí essa era a busca principal feita, né? Desmatamento e Ortega já vieram para o final do debate. E aí quem está ganhando aí é clássico, tempo real, né? Esse é um clássico pra gente que trabalha com jornalismo e eleições há muito tempo. Isso acontece sempre, as pessoas sempre querem saber. E quem dera a gente pudesse fazer uma boa resposta, né? Quem dera. Mas assim, é difícil mesmo. Desconfie. Se você vir por aí... Achar, né? Exato. Não estou falando desse debate em particular. Eventualmente acontece. Às vezes acontece uma saraivada. Um candidato vai muito mal mesmo, aí você nem vai perguntar. Você vai saber já de cara. Mas desconfie quando você tem um cara que fala assim, não, vou dizer para você quem ganhou. Não é bem assim. Porque são vários blocos. Um vai melhor numa resposta, outro vai melhor numa outra. Eu estava dando uma olhada aqui, né? Pra gente perceber se a impressão que a gente teve em casa, né, Ticiane, é a mesma que outros colegas tiveram, que outras pessoas em outros ambientes tiveram, quem estava aqui no estúdio, por exemplo, pode ter uma percepção diferente. E aí o que se falou foi que Lula foi melhor na questão da Covid, que o presidente Bolsonaro de fato teve dificuldades para explicar o desempenho do governo durante a pandemia, e que ao contrário, Lula foi pior quando o tema foi corrupção. Que aí o presidente Bolsonaro cresceu no debate. Portanto, 2 momentos, pelo menos 2, né, que deu para a gente identificar. Acho que todo mundo meio que viu isso aí. Agora, pelo que você falou, entre os temas mais discutidos, Covid de fato emplacou, corrupção não aparece nesses mais aí, Ticiane? Nos top 5 não, mas quando a gente filtra pela temática política, aí sim, aí ele disparou. Ele estava, antes do debate, ali, né, durante o dia, não estava aparecendo muito, não era um assunto muito pesquisado, e daí durante o debate ele foi lá para cima, subiu, ficou no top 2, entre o primeiro e o segundo lugar de assuntos mais buscados no tema política, né? Ele não chegou a ficar no grandão aí de temas em geral, mas ele apareceu bastante no tema política. Estamos conversando com a Ticiane Almeida, que é head de tecnologia da Vibra, a Vibra que é o braço digital aqui do Grupo Bandeirantes. Ô Ticiane, você tinha dito pra gente que isso é muito legal pro eleitor, para todos nós, enfim, é bem legal, né? É muito legal, você tá assim vendo por dentro o que tá passando na cabecinha das pessoas que estão acompanhando. Mas que também é uma arma fortíssima e deveria ser muito usada, não sei se está ainda sendo usada na plenitude, pelas campanhas também, né? Até durante o debate, entre um bloco e outro, eles têm acesso a, esse assunto aqui a gente foi mal, vamos voltar nele eventualmente. Deu para perceber isso no andamento dos debates, que os candidatos foram orientados em alguns momentos baseado nos dados que estavam sendo colhidos das redes sociais, Ticiane? No primeiro debate isso foi mais evidente, porque eram muitos candidatos e a gente conseguia monitorar melhor o tema das perguntas, resposta, tréplica e réplica. Como ficaram muito na mão dos 2 candidatos, não deu para ver essa reação tão rápida, mas acredito que a campanha tem usado, porque justamente entre o primeiro bloco, que o tema foi Covid, a campanha do Bolsonaro com certeza falou, Bolsonaro foge desse assunto, e ele conseguiu sair desse assunto, né? Assim como a história da corrupção, que o Lula não foi tão bem, conseguiu sair do assunto também. Então, eu acho que essa reação não foi tão direta como da outra vez, mas com certeza eles estavam monitorando, porque eles tinham acesso, na credencial da imprensa da campanha tinham acesso aos dados, e eles não são bobos de deixar desperdiçar uma chance dessa, né? Não, material riquíssimo que está à disposição mesmo. Aliás, estava à disposição durante o debate, né? Mas está à disposição agora, né? Provável, acho que é quase natural que esse material seja utilizado, porque ainda temos dias agora, na reta final, mas ainda tem programa eleitoral, enfim, não sei se vai haver mais algum debate, talvez haja, acho que pelo menos mais um, talvez, não sei. Então, esse material, seguramente, se não foi usado na plenitude durante o debate de ontem, vai ainda municiar as 2 campanhas, né?
Com certeza, porque agora reta final, 2 semanas, né? E a repercussão do debate, a importância da Band, né, histórica já de fazer sempre o primeiro debate é isso, né? É o debate que repercute mais aí ao longo da campanha. E essas imagens vão ser usadas e a galera vai estar monitorando ali. Os dados estão públicos, a gente vai continuar deixando público, tanto para o eleitor quanto para a campanha, para seguir mesmo girando e consultando e a gente entendendo qual é o quente do momento, né? Olha, foi muito legal, parabéns mesmo. Eu estava em casa, tenso. Eu não morri esse final de semana, eu não morro mais. Eu tô avisando aqui, porque eu já tinha passado por um perrengue no jogo São Paulo e Palmeiras e São Paulo. Passei por essa a duras penas, aí pega o debate. Imagino que para vocês também, né? É uma alegria danada quando dá certo, né? Tudo funcionou que nem um relógio. Queria que você falasse como é que foi a reação da equipe aí. Como é que vocês fazem no dia seguinte? O que acontece agora? Como é que vocês já ficam planejando o próximo, imagino, né? Exato. A gente, ficou todo muito feliz, né? Realmente deu tudo muito certo. Em relação ao primeiro para o segundo turno, a gente conseguiu trazer muito mais dados quentes durante o debate, a transmissão, assim, a gente se aproximou ainda mais do time Google, que estava lá com a gente na sala, e o nosso time, a gente conseguiu dar esse feedback muito em real time mesmo para os apresentadores, então foi muito legal a transmissão. Ficou todo mundo muito feliz. No dia seguinte, hoje de manhã, todo mundo dormiu, né? Porque foi uma semana aí intensa, de pouco sono e muito trabalho. Mas quando a gente vê dar tudo certo, a gente fica muito realizado. Agora é fazer uma avaliação mesmo, a gente chama, né? De olhar para tudo que foi, entender o que deu mais certo, o que pode ser diferente, o que pode ser ainda melhor e pensar aí nos próximos passos. A gente já está agora tentar mirar uma nova parceria também para a gente trazer esses dados para outros assuntos que não só eleições, né? Porque acho que eleições é super importante, mas a gente conseguiu um formato tão bacana que pode ser usado em outros eventos, em outros momentos. Então agora é olhar para frente, pensar como a gente pode fazer melhor agora os próximos eventos. Não tem dúvida. É lógico que um debate como esse necessariamente atrai interesse e justifica você montar essa estrutura toda, né? Você não pode montar uma estrutura toda para qualquer coisa, também não faz sentido. Mas acho que dá para pensar em alguns eventos, só assim, não vou falar aqui porque não vou ser também delicado, mas a gente tem, no esporte tem muito, no jornalismo, você conseguir fazer uma live jornalística com 2 milhões e 400, foi isso? 2 milhões e 400, é isso. É muita coisa. Acho que dá para reproduzir pensando bem, escolhendo bem em outros produtos, digamos assim, né, Tiziane? Com certeza, essa é a ideia, né? A gente tentar avançar em outras frentes e tentar pensar quais outros produtos, quem sabe novos recordes, né? Em 2018, quando a gente fez essa sala digital, a nossa era a maior live da história do Brasil, né? Em esporte, entretenimento, jornalismo, era a maior live, porque não tinha vindo a pandemia ainda, então veio a pandemia, né? Vieram os shows e entretenimento no YouTube, e aí obviamente que é um assunto que interessa muito mais gente, as pessoas estavam muito em casa, queriam muito esse momento, então essas lives foram um recorde, e o esporte também, né? Que mudou um pouco o formato aí, que antes era sempre no mesmo lugar, todo mundo concentrado, espalhou, e aí as pessoas estão começando a procurar o esporte também no YouTube, por exemplo. Então, a gente tem um trabalho aí pela frente de tentar conquistar mais grandes lives em outras áreas. É isso aí, dobrar a meta agora. É isso. Tá certo? Atingimos a meta, a gente dobra a meta. Tiziane, valeu, parabéns, de verdade, viu? Parabéns mesmo, dá orgulho. Eu não tô sendo cabotino, tô constatando fatos, foi demais mesmo. Parabéns e até a próxima. Até a próxima, obrigada. Valeu, Tiziane Almeida, que é head de tecnologia da Vibra, o braço digital aqui do Grupo Bandeirantes. E a gente vibra, né, Bruna Barbosa? Você vibrou ontem? Pelo sucesso da Band, né? Exatamente. Sim. Lógico. Foi a primeira